E no 102. Ao final, o labor desta vida, quando a morte a teu lado chegar, que destino há de ter sua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual faz aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual faz aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar em Jesus? Mas é Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, se tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos abrir a Escritura no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 1. Pela graça inaudita do Senhor, estamos aqui nessa noite, sábado, de santa convocação, no último dia dos asmos, adorando a Deus, a beleza da sua santidade. Diz assim a Escritura: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Eu sempre digo que é pela graça infinita do Senhor Deus que nós nos reunimos aqui. Né? Nós somos um povo simples, né? Um povo que age pela simplicidade das ações. Né? E Deus, como Ele é tão simples também, age na simplicidade. Enfim, nós temos sido abençoados pelo Senhor Deus. Até eu mandei uma mensagem para os irmãos hoje, né? Nós somos abençoados pelo Senhor Deus por ter a felicidade de viver o assim diz o Senhor. Nós não vivemos o assim diz a igreja, né? Não. Nós, agora, acabamos de cantar um hino que pertence ao hinário do cantor cristão da Igreja Batista. Mas a Bíblia diz: examinai tudo e retende o bem. Isso é uma coisa boa que eles têm, esse hino, né? Creio que ungido, né? Por Deus, nós podemos então usá-lo, cantar, enfim, e louvar a Deus através do canto. Isso tudo é graça, isso tudo é bondade, isso tudo é beneficência, isso tudo é juízo de Deus. E nós somos gratos ao Senhor Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu tenho dito para os irmãos, em várias circunstâncias, em várias mensagens, nas reuniões de igreja, enfim, nos nossos encontros pessoais, que o sétimo selo está aberto. Sim, porque Deus o tem revelado aos nossos corações. É um dos enigmas mais profundos da Escritura. Eu entendo, pela vivência espiritual com a Escritura, pelas visões que Deus tem concedido, né? Pela oração dos irmãos, enfim, pela nossa reunião fraterna cristã, nos lares, que o sétimo selo está aberto, porque Deus achou graça em nós.
Então tem aberto algo muito profundo e revelado nos nossos corações. Simplesmente, Deus revelou um dos maiores enigmas da Escritura. E somente, e vejo, Deus me revelou o sétimo selo há aproximadamente 6 anos, né? Por aí. 6 anos que ele, perdão, 16 anos que ele revelou. Foi em 1996, 22 de agosto de 1996, na parte da manhã. Eu estava no meu lar e o Espírito me visitou. O anjo de Deus estava ali. E a Bíblia diz em Hebreus 1,14 que Deus envia os anjos, como eles são espíritos ministradores, para ajudar aqueles que herdarão a salvação. Então, Deus, através do anjo Gabriel, abriu o entendimento para eu compreender Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. E veja, coisa interessante. E ali, no capítulo 8, versículo 1, é a base fundamental para nós compreendermos o restante do livro. Porque o livro do Apocalipse, ele está na sombra. Mas não esqueçam que ele é a última imagem das Escrituras. A primeira imagem é Gênesis, a última Apocalipse. Mas ele pertence à sombra. Por isso que o livro do Apocalipse é até rejeitado por muitos. Falem tudo, menos sobre o livro do Apocalipse. Não é assim que eles dizem? Não vamos entrar aí não. Esse livro é complicado. Deus o tem tornado para nós o mais simples dos livros. Por quê? Deus é simplicidade. Mas agora Deus, meus irmãos, Ele fala conosco, em muitas circunstâncias, por símbolos. É igual aquela parábola das 10 virgens. São símbolos. Nós temos que saber o que representa a lâmpada. Nós temos que saber que simbologia é essa, virgens. Que simbologia é o azeite. O que significa essa lâmpada? Por que uma é louca e a outra é prudente? Enfim, simbologias. Simples. E Deus vai revelando isso aos nossos corações. Certa vez eu vi um cofre, e abri a primeira porta. Quando eu consegui abrir a primeira porta, aí eu cheguei à segunda. Ali havia uma chave, abri a segunda e fui indo até abrir a 7ª porta. Mas tem que ter uma chave para abrir. Se eu a chave, eu não abriria. Mas a chave em si, ela representa um segredo. Se Deus não me revelasse o segredo da primeira porta, eu não chegaria na segunda. E assim, sucessivamente. Ora, nós tivemos o privilégio de Deus ser revelado ao profeta 6 selos. Isso é uma coisa tremenda, não? Facilitou o nosso trabalho. Mas ele não conseguiu abrir a 7ª porta, o 7º selo. E o que representa esses selos? O livro da redenção. Se o 7º selo está aberto, eu entendo que a intercessão está acabando. Pedro batizou, naquela oportunidade, mais de 3.000 almas. Agora eu pergunto para os irmãos, quão difícil está isso de acontecer? 3.000 almas descer as águas no mesmo dia. Muito difícil. Pode até acontecer, não digo que não, né? Mas difícil. Mas pela graça, conversando com a Débora nesse entardecer, ela deseja receber o dom do Espírito Santo através do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o 7º selo está aberto porque Deus o tem revelado para nós. Agora, a parábola das 10 virgens, se nós recordarmos um pouco do que foi dito no último culto, no primeiro dia de Santa Convocação, no dia da Páscoa, elas englobam as Escrituras todas, meus irmãos. Já perceberam isso? A profundidade desses 13 versículos. E o que é 13 para nós? O que é 13? Hein? 12 é responsabilidade, 13, restauração. Não é? Com 13 anos foi que Ismael foi circuncidado.
E o que é a circuncisão para nós hoje? O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então esses 13 versículos encerram profundas mensagens. Eu até entendo que cada versículo desse, que nós fôssemos lendo e meditando, nós levaríamos meses aqui. Porque eu estava percebendo que eles envolvem praticamente as Escrituras. Agora, quando é que Deus fez nós começarmos a entender tudo isso? Só depois que Ele abriu o selo. Mas Deus não podia abrir aquele selo e já nos revelar todos os enigmas. Eu creio que a parábola das 10 virgens seja uma das vozes dos 7 trovões. São 7 vozes. Imagine, cada dimensão em princípio, ela tem mais 3. São 21 dimensões. E cada 21 dessas está lá em 7 dimensões. Nós temos 147. Isso vai longe. E essas 147, mais 7 dimensões, 1029. Então isso é uma progressão geométrica infinito. Amém? É o infinito. Então pensem, meus irmãos, que essa parábola engloba toda a Escritura, porém, ela está na sombra do Altíssimo. Mas isso é bom. Olha como isso é bom. Então, relacione tudo isso com as 7 dimensões das 7 angústias de Jó. E perceba uma coisa: todo final de uma era termina em morte, termina em confusão. Mas é nessa hora que Deus levanta o profeta. É nessa hora que Deus revela ao profeta. Ele vem com a espada cortante, sem acordo com nenhum sistema religioso, político, e vem com a síntese do Senhor. Então veja, as 7 dimensões que nós pregamos aqui, as 7 angústias de Jó, todas elas, morte. Chegou um ponto, numa das dimensões, parece que na sexta, da mulher chegar para ele e dizer assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Que ponto chegou essa mulher? O que é mulher? A igreja amaldiçoando a Deus e pedindo para aqueles que são verdadeiros morram. Como é que está a igreja hoje? Amaldiçoando a Deus e dizendo para nós: morram. O que fizeram os filhos de Jó? Convidavam filhos de Belial para suas festas de aniversário. E quais foram os resultados? Morte. Quando Belsazar fez aquela grande reunião no palácio, o que aconteceu? Apareceu o Amão escrevendo nas paredes lá do palácio: Mene, Mene, Tekel, o farcinho, fosse pesado na balança e fosse achado em falta. E como é que terminou isso? Morte. O que é isso? Línguas estranhas. Língua estranha no princípio, confusão e morte. Língua estranha no centro, confusão e morte. E agora? Línguas estranhas no final, confusão e morte. Mas nessas 3 situações, nessas 3 dimensões de língua estranha, Deus guardou o seu povo. Amém? Deus guardou o seu povo. Então, meus irmãos, as reuniões ali de Jó, dos filhos de Jó, terminaram em morte natural e morte espiritual. Ora, a mesma coisa ocorreu nas eras das igrejas judias. Nós vimos aqui as 7 eras da igreja judia. Até seria bom que a gente voltasse a meditar nelas. E nas 7 eras da igreja gentia, morte, mais morte, confusões e mais confusões. Mas é nesse momento de confusão, nesse momento de cegueira, nesse momento de trevas totais, surge a luz, a revelação das Escrituras. Parece que Deus gosta de ver a gente em situação difícil, né? Ele permite que a gente entre naquela situação difícil, mas ele está ali a um passo para te ajudar. Por isso, quando nós formos orar, nós não podemos falar coisas vãs diante do anjo do Senhor, coisas tolas. Está no livro de Eclesiastes, capítulo 5. E quando entrar na casa de Deus, nós temos que ter maior reverência por ela. Fala aí, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Fala sobre isso. E diz para nós não fazermos votos de tolo. Muito importante. E o maior voto que nós fizemos: sermos batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu desço as águas no nome de Jesus Cristo,
Eu estou fazendo um voto de servi-lo em espírito de verdade, rompendo com a Santíssima Trindade, rompendo com as três dimensões de Satanás: anticristo, falso profeta e besta. São as três dimensões. Aquilo que Daniel falou, aquilo que Paulo falou, sentaria no trono como se fosse Deus, como se o trono fosse Deus e ele como um Deus, em três dimensões: espírito do anticristo, falso profeta e a besta. O que é besta? Poder político, poder religioso. Então, meus amados irmãos em Cristo, então nós podemos também afirmar que as 7 eras da igreja judia, as 7 dimensões da angústia de Jó, as 7 eras da igreja gentia, as 7 eras da igreja judia, os 7 selos, as 7 trombetas, são dimensões interligadas. Ora, você tem que ter o mistério da abertura da porta, aleluia, do cofre. E Deus fez isso conosco, Deus nos abençoou, Deus nos guardou. Agora, a gente nota que tudo em princípio é em 7 dimensões, porque ele fez tudo em 6 dias. No 7º dia ele restaurou, ou seja, ele voltou à origem. Ele veio de Deus e disse que voltaria para Deus. Então ele era a luz, essa luz se encarnou na pessoa de Jesus e voltou para a luz. Mas há um momento da Escritura que ele saiu da luz e entrou na posição de intercessão, como um cordeiro imolado, para abrir o livro da redenção. Por isso que João chorava muito. João diz ali que João chorava copiosamente. João, mas não havia ninguém digno de abrir o livro, nem no céu, nem na terra, em lugar nenhum. Mas aí um dos anciãos chegou e disse: não chore, João, aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, todo ensanguentado, abrindo o livro. Oh, meus irmãos em Cristo, as 5 virgens loucas, quando eles chegaram ali, as portas estavam fechadas, mas sempre foi assim. Lá com a arca de Noé, Deus selou por fora a arca. Não foi Noé que fechou a arca, não. O anjo veio e fechou por fora. O que significa isso? Ora, significa que nós somos selados pelo Espírito Santo. Deus nos selou. Então não há como Satanás chegar no nosso espírito e nos derrotar. Nós somos selados por fora. Agora a carne vai ser o fundamento das investidas de Satanás, procurando atingir o nosso espírito. Nós não podemos vender a primogenitura. Nós não podemos fazer como fez Saul, trocar a primogenitura por um prato de lentilhas, trocar a glória do Senhor Deus pela incredulidade, trocar o santo pelo profano, trocar o bem pelo mal. Mas Saul fez isso. Depois Saul chorou muito. Saul caiu num pranto tremendo, mas já estava tudo consumado. Então isso é muito sério. Satanás era eleito do Senhor Deus, mas ele perdeu a eleição. Ele caiu. Jesus disse que viu ele cair como um raio no abismo. Mas quando ele caiu, meus irmãos, ele passou por todas as dimensões. Ele passou pela luz, ele passou pela matéria, né? Ele foi passando as dimensões. Por isso que Satanás sabe todas as coisas, porque ele passou por todas as dimensões, então ele conhece. Ele conhece. E quando o altar cai, morre a congregação. O exemplo está aí na Escritura. Toda vez que se afastaram do Senhor Deus, tiveram problema com seus inimigos. É na verdade. Toda vez. Nós podemos ter inimigos, podem surgir, mas nós temos sempre autoridade de repreendê-los, sempre autoridade de vencê-los, seja o que for, nós temos autoridade.
E o papel do diabo é nos atacar mesmo, né? É o papel dele. Então, meus irmãos, vamos ler aqui Jó, capítulo 1, versículo 4. Mas tudo isso tem que se relacionar com a parábola das 10 virgens? Sim, tem. Ué, ela engloba toda a Bíblia. É a igreja verdadeira com a igreja falsa, a igreja que sobe, a igreja que fica, não é não? Jó, capítulo, antes de Salmos, Jó, capítulo 1. Leiam esse versículo para os irmãos. Está aqui, Jó, capítulo 1, versículo 4. Assim diz o Senhor: e iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comer e beber com eles. Ora, meus irmãos, eles estão festejando um aniversário. Não tem nenhum mal nós comemorarmos a data do nascimento. Até o mundo aí não criou, dia 25 de dezembro, e eles comemoram o nascimento de Jesus Cristo, não é? Fazem aves de Natal, como se diz, soltam fogos, e se embriagam, e se prostituem, e matam um ao outro, mas estão dizendo que estão adorando ao menino Jesus. Mas não é a mesma coisa daquele tempo? Eles estavam ali numa festa de aniversário, não é? Ora, o que acontece atualmente? Preste bem atenção. As datas festivas, quer seja religiosa ou política, começa com morte, permanece na morte e termina em morte, meus irmãos. Quantas mortes ocorreram agora nessas festas religiosas que houveram por aí? Quantas mortes aconteceram nessa chamada Semana Santa do catolicismo? Morte para cá, morte para lá, confusões, mais confusões. E qual o fundamento de tudo? Embriaguez alcoólica, embriaguez espiritual, embriaguez em todo sentido, e glutonarias. E as reuniões terminam em morte. Mas é exatamente o que está no Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2, que fala que uns matariam os outros. Então, mas os filhos de Jó, eles convidaram o filho de Belial a fim de festejarem juntos. Aqui você tem as virgens loucas. Não possui prudência alguma. Como estão as celebrações? Ligadas com a política, convidando homens de Belial para participar do banquete espiritual. Estão perdidos, estão cegos e não enxergam. E o resultado disso aí? Morte. E o que é morte? Separação eterna de Deus. Agora, volta lá para Mateus 25, 6. Medita nisso aqui. Mateus 25, 6. Olha, quando nós vamos voltar aqui em Mateus 25, é a base, são os 13 versículos básicos dessa mensagem. Olha o que diz aí. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Ora, houve um clamor, então houve o quê? Uma mensagem. E que hora que essa mensagem veio? Na hora mais escura, à meia-noite. Escuridão total. Agora pergunto para os irmãos, quando é que uma estrela brilha? No dia que as luzes são mais escuras. Não é? Quanto mais escuro, mais a estrela brilha. Mas, meus irmãos, haviam ali as prudentes e as loucas. E a mensagem chegou uma hora de muita escuridão. E as loucas não se preveniram, mas nem podiam prevenir. Por quê? Elas não possuíam unção nenhuma, mas as outras possuíam. Não é? Agora veja que interessante isso aqui. Os dois grupos tinham 5 dimensões, as duas tinham 5 dimensões, mas uma era louca e a outra prudente. Olha que interessante. E todas virgens. O que é virgindade? A gente disse lá, vamos repetir aqui hoje de novo, não é? Além de pureza, virgindade significa também castidade. E podemos, por inferência, dizer que virgindade significa fidelidade. Ora, então havia 5 loucos, mas eram fiéis, não é?
algo, e 5 prudentes, fiéis, algo também. Ora, os dois espíritos, meus irmãos, se parecem muito. Satanás, ele é personificador. Assim como a louca possui um profeta, a prudente também, mesma coisa. Se ali havia um doutor da lei, ali com a louca, com a prudente também, e assim, as 5 dimensões que nós já sabemos, que é o pastor, que é o profeta, que é o apóstolo, o evangelista e o doutor da lei. Não é assim que nós vimos? Na outra mensagem? Então vejam bem, meus irmãos em Cristo. Então virgindade significa fidelidade. Então as loucas eram fiéis a um Deus. E as prudentes, fiéis também a um Deus. Ora, Mateus capítulo 4, Satanás arrebatou Jesus e colocou no alto do monte. O que ele disse para Jesus? Se prostrado me adorares, te darei todos os reis da terra. O que ele quer dizer? Que ele, Satanás, comandaria e comanda a política mundial. É ou não é verdade? É a verdade. Então, os virgens loucos, meus irmãos, eram e são fiéis ao sistema religioso político. Por essa razão, são virgens. Elas não querem, não tem como chegar ao Deus verdadeiro, porque não são eleitos do Senhor Deus. São predestinados à perdição. Muitos não creem em predestinação, mas a grande verdade é que Deus nos predestinou desde antes a fundação do mundo para servirmos a Ele em espírito e em verdade. O que nos tem separado de Deus é a nossa carne. É na verdade. Ela, porque nela habita o pecado. E o que é o pecado? É o orquilhão da morte. Então, isso Paulo falou. Então, meus amados irmãos, agora, as virgens prudentes desta hora, elas são fiéis à mensagem restauradora, à mensagem do tempo do fim. Então a gente vê que dimensão tremenda é esta mensagem. Que dimensão profunda é essa? E poucos podem nos enxergar. Oh, meu irmão, se você colocar uma luz, uma lanterna no teu olho, tentar caminhar, não consegue, cega. Então essa luz tanto nos ilumina, como para nós ela é graça, para eles ela é desgraça. A Bíblia é bênção ou maldição. Bênção para os que creem e maldição para os que rejeitam. Então ela exerce essas duas dimensões conforme a situação daquela pessoa. Ela pertence ao grupo das virgens loucas ou pertence ao grupo das virgens prudentes? Então, meus irmãos, elas eram virgens, porém, tanto elas como seus ministros não possuíam unção nenhuma. Ora, isso está lá em Amós capítulo 8, versículo 13. Amós 8, 13. Olha aqui como isso aqui é importante e profundo. Amós 8, 13. Olha o que diz aqui. Naquele dia, as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede. Andarão vagabundos de um lado para o outro, procurando a palavra, e não a encontrarão. Ora, meus irmãos, quando eles chegaram ali, as portas estavam fechadas, houve um clamor. À meia-noite o noivo veio e elas não perceberam. Elas possuíam unção, possuíam ministros, formosas, muito belas, grandes edifícios, homens letrados, grandes cientistas, mas sem a palavra revelada, sem a unção verdadeira. Preste bem atenção, como os templos estão ficando suntuosos e bonitos, não? Aqui nós temos um templo aqui na Avenida Mato Grosso, um quadrilátero, né? Nossa, lindo! Sim, mas e a unção? E a palavra? E a graça? Se manifestam ali? Não sei. Isso não resolve muito. Temos suntuosos. Bem, meus irmãos em Cristo, mas a Bíblia diz no versículo 11, aqui Amós 8:11, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová,
que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Ora, está havendo um clamor, está havendo uma mensagem, e as loucas não podem perceber isso. É aquilo que eu falei para os irmãos. Sabem o que aconteceu no passado, entendem o que vai acontecer no futuro, mas não enxergam o que está acontecendo agora. E o importante é o que está acontecendo agora. Agora que é importante, mas eles não enxergam. Sofonias, aqui pertinho de Amós, Sofonias, capítulo 1, 18, diz assim: nem a sua carne, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Oh, meus irmãos, a igreja é rica, a igreja hoje é arquimilionária, mas não compra o direito, aleluia, da primogenitura. Não compra o direito de ser eleito desde antes da fundação do mundo. Ouro, prata, não compram salvação. Oh, Simão, aí em cena. Aqui diz que não compra, nem a sua prata, nem o seu ouro, os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Não, de forma alguma. Mas a igreja é rica. A igreja é tremendamente rica. Templos suntuosos estão se fazendo. São Paulo possui um outro grande templo. Não? Mas ele pergunta: o ouro e a prata salvam alguém? Missas de sétimo dia vai resgatar alguém da perdição? Purgatório vai purificar e santificar alguém? De forma alguma. Só existe um mediador entre os céus e a terra, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Criaram milhares de mediadores. E sempre tenho dito aqui que falso profeta não é só o pregador, o pastor, o que quer que seja, subindo no altar e prega alguma coisa, não. Não, meus irmãos. Locutores de rádio, de televisão, falsas profecias, trazendo o quê? Uma paz que não existe. Uma paz mentirosa. Uma paz, vamos dizer assim, catastrófica. Mas a gente está trazendo alegria. O programa dele é uma alegria. Mas ele não traz salvação para ninguém. Então o que ele é? Falso profeta. Nós somos cheios de falsas profecias. Então naqueles dias, as virgens formosas encontrarão a porta fechada. Como foi nos dias de Noé. A arca fechou por fora. Nós somos selados por fora. O nosso espírito é selado por fora. O Senhor Deus que nos sela. Ai, se não for a graça do Senhor Deus nas nossas vidas. Ó, como Deus tem sido bondoso para conosco. Mas elas são virgens, são fiéis. Fiéis a quem? A Satanás. O Isaías diz que fez acordo com o inferno. Teve a mentira como refúgio e abrigo o inferno. Mas que viriam os dias dos açoites. Eles, esses dias, estão chegando, fiéis a Satanás. Porque eles rejeitaram o profeta de Deus, eles rejeitaram a mensagem. A mensagem veio, meus irmãos, para os pentecostais, eles não aceitaram. Nós sabemos que a dimensão da graça está em 3 dimensões: justificação, santificação, novo nascimento. Deus, quando levantou Lutero, ele era da igreja romana, mas ele veio com a mensagem pregando a justificação. O justo viverá pela fé. Mas o que eles fizeram? Assim que ele dormiu no Senhor, levantaram de um credo, levantaram uma denominação. Aí surgiu a igreja luterana, mas voltaram para a mãe. Então Lutero não foi um profeta, ele foi um restaurador. Mas ele acreditava na palavra de Deus. Amém? Ele cria que pelas escrituras ele encontraria a solução. Ora, depois, essa luz se apagou. Aí surgiu o quê? O Eros, na Inglaterra. E o Eros veio com a mensagem da santificação. Seguir a paz com todos.
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Era a mensagem naquele momento. Todos que morreram, crendo no que Lutero falava, claro, foram salvos, eles eram, vamos dizer, a palavra naquele momento, ainda que não fosse um profeta. Mas ele queria a graça e o poder de Deus. O Eres também continuou batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele diz, a santificação, examinai tudo e retende o bem. Por último, nos idos de 1906 por aí, surgiram os pentecostais. Foi a renovação dos dons do Espírito Santo, cura divina, milagre, pelo mundo inteiro. A igreja se espalhou como um todo, por todo o planeta. Mas o que fizeram os pentecostais? Abandonaram a verdade e foram o quê? Voltar para o seio da mãe. Apocalipse 17 diz isso aí. Voltaram para a mãe. Como estão nossas igrejas pentecostais hoje? Dinheiro para Jesus. Dinheiro para Jesus. E dinheiro para Jesus. Não é assim o jargão? Quem tem fé para dar tanto? Fé para isso, fé para aquilo, tal. Você transformaram a casa do Senhor Deus num tremendo negócio. Transformaram a casa de Deus numa loja, numa organização sócio, política, econômica e religiosa. Se é uma coisa rentável, porta da igreja, concorda? Recebe, não tem que prestar conta para ninguém. Não é assim que eles fazem? Ué. Homens arquimilionários, e diante dele, pessoas passando fome. Olha assim o capitalismo. O que é o capitalismo? Sistema escravocrata, que destrói os fracos, maltratam os indefesos e acabam com os miseráveis. É ou não é? Isso está escrito na Bíblia, lá. Amós capítulo 1, vamos ler isso daqui a pouco. Verdade, estou dizendo aqui. A Bíblia diz que é assim, e é assim mesmo. Amados irmãos, a gente vai para cá, vai para lá, e eu não quero fugir dos selos, sabe? Os selos, ora, são dimensões importantíssimas. Eu creio que os 7 selos são os vozes dos 7 trovões. Mas, um momento, vamos analisar. Quando abriu o primeiro selo, não houve um som de um trovão? Um animal falou, vem, vem. Som de trovão, voz de Deus. Então nós vamos chegar no 7º selo, em 7 dimensões, as 7 vozes, 7 trovões. E na verdade o 7º selo, ele é a última chave do segredo. Não é? Então todos os outros segredos estão ali. E Deus abriu o nosso entendimento para compreender isso. Então isso é muito maravilhoso. Bom, agora, meus irmãos, nós vamos começar a comparar esses selos aqui. E nós não podemos ser nessos, ou seja, loucos, e nem tardos, ou seja, retardados, e não entender a hora que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo. É um momento difícil, mas para nós, graça. Amém? Tudo confuso, nós esclarecidos. Nenhum vento de doutrina nos perturba. Concorda? Amém? Não. Nós não estamos presos a sábado religioso. Não estamos presos a domingo. Não, nem sábado religioso da Igreja Católica, nem sábado, e nem esse dia de festa deles, nada. Nós não estamos presos a essas coisas. Deus nos livrou dessas coisas. Deus nos livrou da mulher pregadora. Deus nos livrou, meus irmãos, do casamento no templo. Deus nos livrou de todas essas misérias espirituais criadas pela grande prostituta, geradas no seio da prostituição espiritual. Nós não somos crentes tolos, nem nessos, ou seja, loucos. Nós somos crentes prudentes. Aleluia! Pode dizer amém? Amém? Amém, irmãos. Assim seja. Ora, meus amigos, o Senhor Deus está no meio de nós, poderoso para nos salvar. Por isso Ele tem enviado um profeta com uma mensagem. Muito importante isso aqui. Oséias, capítulo 13, versículo 13. Deus nos dá uma palavra muito interessante, meus irmãos, aqui no Velho Testamento. Oséias,
capítulo 13, versículo 13. Medita bem nisso aqui. Mas o Senhor, por meio do profeta, fez subir a Israel. Olhem só. E, por um profeta, foi ele guardado. Aleluia! Ele levantou um profeta, tirou o povo e levantou outro profeta para guardar o povo. O que significa isso? Começo e prosseguimento da mensagem. Deus levantou o profeta, aleluia, para tirar o povo desse mundo perdido. E Deus tem levantado outro para nos guardar dessa perdição. Oh, glorificar-se ao Senhor. É aquilo que Paulo falou, completar o que já foi começado. Aleluia, para que haja igualdade. Louvado seja Deus. Então aqui nós temos o começo, o prosseguimento da mensagem. Olha, então nós temos a imagem e temos a sombra, aleluia, do ministério profético. Oh, irmãos, como Deus tem dado graça para nós. Como o Senhor tem nos abençoado, como Deus tem sido maravilhoso. Agora, nota uma coisa, a imagem expõe, mas a sombra guarda. Aleluia. Porque quando Maria concebeu do Espírito Santo, o que fez Deus com ela? Sombra sobre ela. Oh, ela era a imagem da igreja verdadeira, mas Deus teve uma sombra para, aleluia, guardá-la. E ali veio o Deus feito carne. Mas Satanás estava por lá. Satanás sempre rodeou essas coisas. Deus, ele não muda a sua forma de agir. Deus, ele é imutável. Deus é impecável. Portanto, nós temos que guardar sua beneficência e seu juízo. É ou não é verdade? Qual a beneficência nossa? Ter a graça da revelação da palavra. Qual é o juízo? Não sermos condenados por esse mundo. Isso é muito bom, não é? Isso é maravilhoso. Agora, meus irmãos em Cristo, como é que está o sistema hoje? Ou como ele foi, ou como ele era? Certo dia nós falamos aqui sobre galera, né? Galera era uma dimensão de pessoas que viviam naqueles tempos. Escravizavam a pessoa. Eles tinham que remar conforme a batida do tambor, não é assim? E morriam ali, remando. Pergunta, como está o povo hoje? Debaixo do feitor, do tambor, morrendo, debaixo dos narizes desses homens. É uma situação atual da igreja, do mundo, anda, perdidos. Olha aqui Amós, nós estamos aqui pertinho de Amós, vamos aproveitar o ensejo. Amós capítulo 8, versículo 6. Olha o que diz aqui, meus irmãos. É antes aí de pertinho de Oséias. Amós 8, 6. Aqui. Para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e depois venderemos as cascas de trigo. Oh, louvado seja o Senhor! Como é o nosso governo hoje? Isso aqui, não é não? E esse governo, aliás, com o quê? Com a religião. É a dimensão que o mundo vive hoje, religiosa, política. Ora, meus irmãos, o capitalismo é a besta que sustenta o sistema religioso político. Essa que é a verdade. E esse sistema, como eu já disse, ele é escravocrata, ele escraviza as pessoas, ele suca o máximo que puder. Por isso que diz Daniel, não terá respeito pelos seus deuses. Não. São súditos de Satanás, mas ele destrói os seus próprios súditos. E o que diz Jesus? Que o reino de Satanás é dividido. Olha, demônio contra demônio, não é assim? Demônio contra demônio. Não é? Então, a missão do sistema é exterminar o necessitado e destruir o miserável. Mas qual é o objetivo do diabo? Fazer com que nós venhamos a blasfemar o Senhor Deus e façamos parte dessa miséria espiritual que aí está. Mas Deus nos guardava. Aleluia. Deus enviou o prosseguimento da mensagem como sombra para nos guardar, para nos livrar. Todos nós. Então o sistema religioso político, ele transforma o bandido em herói. O
Deus transforma um homem mau, um homem cheio da graça e do poder de Deus. Eles, ao contrário, quanto mais bandido, mais herói ele é. A história do mundial conta isso para nós. Quando aquele político lá morrer, Fidel Castro, vai virar um Deus. Por quê? Porque ele é mau, usado pelo diabo. Não é assim no Brasil? Nós não estamos passando por isso? Homens que estruparam, assaltaram, mataram, roubaram, coisas terríveis fizeram. São heróis hoje. Daqui 10 anos, 15, não sei, creio, 15. Esses que estão matando lá no Morro do Alemão, lá na Rocinha, em todo lugar do país, serão os próximos milionários dessa pátria. Coisa do anticristo, coisa do diabo. E como um pastor pode se unir à política, porque está tomado pelo diabo também. Nós não temos que ser políticos nem religiosos, meus irmãos. Temos que ser cristãos da palavra. E essa mensagem o mundo inteiro vai colocar hoje ainda, irmão? Vai, hoje mesmo ela vai, o mundo inteiro. Tem ido. Mas, irmão, não é a verdade? Não é a verdade. É como diz um homem que o irmão mandou uma matéria para mim. Eu achei interessante o que ela falou. Interessante. Eles estão procurando a verdade. Mas você quer viver a verdade através da mentira? Não há como, meu irmão. Não há como. Como que eu vou? Eu sou da comissão da verdade. Estou usando de mentira, de engano, de falcatrua, de corrupção e de tanta vergonha. Mas é isso que alimenta a mensagem, Senhor. Quanto mais esse sistema político for podre, quanto mais esse sistema religioso for pecaminoso e perdido, mais a mensagem é glorificada. Amém, meus irmãos? Amém? É ou não é verdade? É, meus irmãos. É o corvo alimentando o profeta. Aí está o capitalismo, né? Agora Paulo diz assim, quanto a apostasia se manifestasse, o anticristo não surgiria, mas ele já estava ali. Surgir como? Encarnado. Surgir encarnado. Nós estamos nesse tempo. Mas o que diz aqui Oséias, já que nós estamos aqui em Oséias, vamos ver o capítulo 13, versículo 14 de Oséias. Aqui, 13 e 14. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão a morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido dos meus olhos. O profeta Zé disse isso aí. Agora, meus irmãos, rapidamente, vamos comparar isso com o capítulo 6 de Apocalipse. Aqui. 6, versículo 1 e 2 de Apocalipse. Olha o que diz aqui. E havendo o cordeiro aberto nos seus seios, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão, vem e vê. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um ar, que foi-lhe dada uma coroa, e sou vitorioso para vencer. 2 versículos, 2 dimensões, 2 enigmas, mas Deus isso tem aberto. Aleluia! Deus isso tem revelado, meus irmãos. O cavalo amarelo, que nós vamos ver daqui a pouco, ele é o resultado, meus irmãos, em Cristo, da mistura dos 3 cavalos anteriores, o branco, o vermelho e o preto. Mas agora aqui no versículo 1, aqui, no versículo 1 e 2, vamos ler aqui. E havendo o cordeiro aberto um dos seus, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão, vem ver. Eu voltei aqui de novo, vem ver. Ele viu o quê? Um cavalo branco. Depois ele viu que estava sentado sobre ele, tinha um ar, e foi dado uma coroa, e sou vitorioso, e para vencer. São apenas 2 versículos pequenininhos, mas encerram grandes coisas, grandes mensagens, coisas tremendas. Mas eu vou um pouquinho mais para frente, e depois vou voltar lá. Vamos aqui no cavalo amarelo, 6:8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. O inferno seguia. Foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Isso o que é? Hibridismo, mistura religiosa. Se nós unirmos a tinta preta com a branca e a vermelha, nós temos o amarelo. Amém? Mistura. Mas vejam bem,
que é esse hibridismo, então? É o poder da besta? É o poder da besta. Mas a besta, além de ter um poder espiritual, ela precisa do poder político. Ela precisa do poder financeiro. Ora, aí está o capitalismo. Aí está a sucessão apostólica. Aí está a democracia. Que democracia que é essa, irmãos? Mentira! Nós vivemos debaixo do jugo do capitalismo. Essa que é a verdade. Só que o Senhor tem nos guardado com a mensagem, com a sombra, o prosseguimento da mensagem. Mas veja, meus irmãos, o que diz aqui? Aqui ele fala em 4 dimensões nesse selo. Ó, espada, fome, peste e fera da terra. Então aqui temos 4 dimensões do hibridismo, do sistema religioso político, das dimensões do anticristo. O que é a espada? A espada representa a lei. Ora, meus irmãos em Cristo, aleluia! Como estão as leis do nosso país? É duro, a gente tem que entender desse lado aí. Desmoralizante! Concorda? Desmoralizante. Qual a finalidade dessas leis? Erradicar a família. É ou não é verdade? Não sei, os irmãos sabem do que eu estou falando aqui. Então a espada também se relaciona com guerras, né? Entre os povos, guerras naturais e espirituais. Ora, irmão, o movimento do povo no planeta é muito grande, procurando o quê? Rentabilidade. Como que está a igreja hoje? Por todo o planeta, procurando o quê? Rentabilidade. É ou não é verdade? Cada dia elas ficam mais ricas. Agora, e a forma? Ela pode ser espiritual e pode ser natural. A forma pode se relacionar com dias da forma natural e espiritualmente. No nosso país, o irmão me deu essa informação, nós temos uma média de 200 milhões de cabeças de gado, maior que a população humana. Percebeu isso aí? Então, o que vai acontecer no futuro? Nós vamos ter apenas os nossos terrenos para manter quem? O gado. E o ser humano? Hoje eu parar para pensar nisso. Criam-se vacinas a todo dia, a toda hora, a todo momento, para curar o povo. Domina sobre o povo. Assim como ela pode ficar inerte no corpo, meus irmãos, ela pode entrar em atividade. Então, simplesmente o diabo está tomando conta do mundo. Não é assim? Ué, inoculando isso. E criam enfermidades para surgir as doenças. Enfermidade é uma coisa, doença é outra. Mas o que é enfermidade? É a dimensão que provoca o surgimento da doença. E quem é o pai disso? Satanás. E como é que é o sistema? Ora, o sistema político está ligado lá com o empresário que fabrica o remédio, com aquele que vai te ministrar o remédio. Eles formam um sistema fechado e você é obrigado a ser vacinado. Hoje, meus irmãos, por que pareça, tem remédio para casal viver bem um com o outro. Viver bem com o outro é o amor, meu irmão. Você não precisa tomar porcaria nenhuma de remédio para amar sua esposa. Mentira! Não, mas você tem que ir lá no psiquiatra, tal. E ele está ligado com o laboratório tal, vendendo milhões e milhões e milhões de remédio e o povo comprando, escravo da mentira, escravo dessa sem vergonhice chamada corrupção. E como é que uma igreja que se diz cristã se une com essas coisas? Tem alguma coisa errada com ela, não é não? Então ela não é prudente, ela é o quê? Louca. Mas irmão, Deus tem filhos em todos os lugares. Todos os lugares. A trombeta está soando. A águia está passando. E aquele que conhece Deus, às vezes de maneira muito simples, ao ouvir a voz, ele virá. Romperá com esse sistema religioso, político que aí está. Romperá com essas coisas para servir a Deus em espírito de verdade. E Daniel disse que a ciência se multiplicaria. Não foi que ele falou? Que ela se multiplicaria. Sim, porque há no momento uma grande preocupação alimentar no mundo todo.
Ora, e estão surgindo o quê? Os alimentos artificiais. Mas por que estão colocando os alimentos artificiais, irmão? Ora, exatamente para você ficar doente e você cair nas garras da farmácia. Não é assim? Aqui no Brasil, qualquer remédiozinho custa 40, 50, 60 reais. E o salário do nosso povo? Mínimo possível. Não é? Não é mínimo? O nome dele já é mínimo. Isso é no mundo inteiro. O mundo inteiro está dominado pelo anticristo. Não é? Eles estão destruindo tudo e a todos. Porque diz a Bíblia que Satanás, ele lutaria contra os seus súditos. Que coisa, né? Não era para ele abraçar os súditos? Não, ao contrário. E os súditos têm que adorá-lo. E eles estão adorando. Senta com alguém e queira levar um pouco dessa mensagem para ele. Ele levanta e se torna seu inimigo. Diz com a moça, ele está me odiando. Porque eu disse para ela, assim diz o Senhor. Mas é assim mesmo. Ué, quem diz a Bíblia, quem é santo, santifique-se. Mais ainda, quem é sujo, suje-se. Mais ainda, quem é honesto, seja mais honesto. Ainda, ora, irmão, então não vai atrapalhar nossa fé, nós não vamos desanimar por causa disso. De forma nenhuma. Está a Escritura sendo cumprida em espírito e verdade. Esse sistema religioso político está provocando o quê? Fome! Fome em todo sentido, meus irmãos. Eles estão sufocando o povo de todo jeito. Mas aí há uma válvula de escape. Esse sufoco que o povo está sofrendo no momento, aleluia, vai fazer com que os verdadeiros cristãos acordem, despertem, como diz a profecia, sai dela, povo meu, Apocalipse capítulo 18, sai dela, povo meu. Não temos que comungar com essas coisas não, meus irmãos, não, nós não vamos ser muitos, ou vai ser um pouquinho abençoado por Deus. Eu não creio em multidão não, certo? Porque Deus levantou a sua noiva em todas as eras. Nós temos irmãos em todas as eras da igreja. E que vai se reunir um dia, os átomos vão se unir, né? E eles vão levantar da sepultura. Né? Louvado seja o Senhor. Mas o apóstolo Paulo deu orientação para a gente. E nós estamos vivendo isso, graças a Deus. Aqui em 2 aos Tessalonicenses, pô, volta aqui para o seu. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Está aqui. 2 Tessalonicenses 2, 3. Vamos ler, meus irmãos, o 2 e o 3. Acharam aí? 2 Tessalonicenses 2, versículo 2 e 3. Que não vos provais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis com essas coisas que estão acontecendo aí, com essas misérias espirituais, com esses escândalos. Não vos perturbeis. Quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, antes que venha a apostasia e se manifeste o outro pecado, o filho da perdição. Olha, continuando aqui, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se sentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Nós estamos vivendo isso, meus irmãos. Isso aqui, a apostasia está aí, né? Então veja que a fome da palavra vai ser grande. E elas vão chegar ali. Senhor, abre-nos a porta. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas Senhor, nós expulsamos demônio, nós curamos enfermos, mortos ressuscitados, paralíticos andaram, cegos enxergaram, tantas coisas aconteceram. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. Aleluia! Assim está a sociedade religiosa da atualidade. Então eles vivem uma fé mentirosa. E que diz o Salomão, Provérbio 29, 8? Ele diz, Provérbio 29, 8. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é bem-aventurado. Oh, louvado seja Deus! Que
profecia que está falando? Profecia da palavra, profecia da mensagem de um profeta. Apocalipse 10, versículo 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, serão descortinados todos os segredos de Deus. Aleluia! E essa trombeta está soando, meus irmãos. Ela está em plena evidência. Agora, onde que vai enquadrar a profecia dos Maia aqui? Do sistema religioso político? Onde vai enquadrar? Se nós já vimos que nós não estamos nem em 2012, nós estamos em 2042. Engano, perturbação espiritual, mas é apostasia. Então é bom. Quanto mais profecia de Nostradamus, de Maias, e Laias e Vaias, amém? Pega as profecias, sinais da volta do Senhor. Não é assim? Surgiram falsos cristos, falsos profetas, surgiram falsas profecias. Preocupado em 2012, só estamos em 2042, gente. Isso já passou então. Ora, não se perturbe. Deus está no meio de nós, poderoso para nos salvar, revelando os mistérios da sua lei. Agora vem a peste, né? A outra dimensão do cavalo amarelo. Ora, a peste, ela se relaciona com as enfermidades e com a fé deturpada dos povos. Ora, a fé deturpada é uma das piores enfermidades que possa existir, né? Uma te leva para a sepultura comum, outra te leva para o inferno, para a perdição eterna, como diz Daniel. Então, fala-se muito, a gente já comentou aqui, sobre a aproximação do planeta X, não é verdade? X, e que isso vai provocar uma mudança na galáxia, e tantas coisas que eles estão falando, comentando. Mas o que diz o salmista? Em Salmos 46, não é isso? Salmos 46. O que diz o salmista, versículo 1 e 2? Salmos 46, 1 e 2. Ó, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, porque pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aleluia! Então nós não temos que temer terremoto, tornados, tsunami e tantas coisas. Mas o mundo está preocupado, né? Para nós é sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. Para eles, perdição eterna. E ele está aqui no Japão, ele quer mudar para a Coreia, está na Coreia, quer vir para o Japão, e estão nessa perturbação total. O que a Bíblia diz? Andarão vagabundos de um lugar para outro. Eles já estão correndo. Sabe o que sabe? Pessoas abandonando lugares e indo para outro lugar, né? Fugindo disso. Mas a Bíblia diz aqui, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E ele avisou que quando essas coisas começassem a surgir, olhai para o alto, né? A vossa redenção está próxima. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Jó também falou, Jó capítulo 1, antes de Salmos aí, 1 versículo 19. Olha o que Jó disse aqui sobre esse tempo, sobre essas coisas. O grande físico da Escritura, Jó, o maior que já colocou os pés sobre a terra. Eis que um grande vento sobreveio na linha do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Irmãos em Cristo, isso aqui é Satanás falando. Cada vez que ele obtém algo desse, ele vem avisar. Você notar que sempre tem um que filma, um que fotografa e um que dá notícia. Que notícia que ele está dando? Esta! O próprio diabo, meus irmãos, o próprio diabo vem dar notícia. Filho de Belial, ele vem dar notícia. E acha que a reportagem dele foi a maior que ele fez. Ora, nós estamos vivendo isso. Já viu aqueles repórteres que vão lá, tiro para cá, tiro para lá, e está ali pertinho, que ele quer levar notícia, que Satanás agora entrou numa pessoa, estuprou outra, ele quer fotografar aquilo, para dizer que ele é o grande repórter da época, filho de Belial. E o mundo religioso
Pós-reporte, nota 10, né? Vai receber o prêmio Nobel da Paz. Oh, Senhor amado, tem misericórdia. Mas não é assim, né? Já perceberam isso? Sempre tem um fotografando, sempre tem um anunciando cultos a Satanás, morte aqui, morte ali. A gente acha que, mas como que ele fotografou isso? Sempre haverá um filho de Belial fotografando, dando notícia. Não, eu escapei, eu estive lá. Não é assim? Não tem sido assim? Tem, né? A mídia escravizadora dos povos, ela anuncia isso com muita propriedade, né? Então, meus irmãos, terremotos, tornados, enfermidades, provocando doenças e tantas coisas. Mas a Bíblia diz que o justo não medirá o pão, nem a sua descendência. Se nós cremos verdadeiramente na Escritura, Deus nos guardará de todas as coisas. Porque eu creio que a noiva, de forma alguma, ela viverá a grande tribulação. Mas a igreja nominal vai viver. Vai passar por isso. Bom, e esse alinhamento das galáxias? E esse planeta X? Irmãos, tudo que Deus fez durará eternamente. Deus criou tudo em dimensões, né? Tudo em dimensões. Esse planeta X, que está sendo mascarado, nada mais é, mano, que ecumenismo. Esse é o planeta, quem sabe o Y, né? Esse que vai desalinhar tudo. Estrelas decadentes se manifestando aqui e ali, nuvens sem água, é o que diz o livro de Judas. Nós estamos entrando nesses tempos, irmão, cada dia mais. Não. Agora o homem diz que foi à Lua. Nunca foi lá, meu irmão. Ele nunca foi lá. Ardil de Satanás. Visando o quê? Rentabilidade. Rentabilidade. Agora, Jesus diz que isso tudo seria o princípio das dores. Analisa bem. Estamos nos dias de Noé. Estamos de Noé. Casam-se e dão em casamento. E de Judas, que muda de uma carne para outra. Como está o mundo aí? Usa uma mulher aqui, fica grávida, larga essa aqui, vai para outra carne. E vai para outra, para outra, para outra, para outra. Pergunto, qual a diferença dos dias de Noé? A Bíblia diz que seria igual aos dias de Noé. Igual aos dias de Ló. Nós estamos vivendo isso hoje, meus irmãos. Qual é a política hoje, meus irmãos? Acabar com a família. E a imprensa aplaude a religião da glória a Deus. É ou não é? É ou não é? Então eu creio que nós estamos, meus irmãos, nos escombros da era do céu. Agora tem uma quarta dimensão aí desse cavalo amarelo. As feras. Eu já preguei muitas vezes aqui que a gente olhando, eu viajei muito para o sul do país, e até aqui perto das fronteiras aqui, a gente vê aquelas montanhas parecendo grandes monstros, né? Jacarés enormes, elefantes, cavalos, tal. Sim, nós sabemos que as bestas telúricas, ou seja, terrenas, elas estão adormecidas, né? Quando nós falamos animais, mas elas vão despertar na grande tribulação. E quantos quilos de carne come um animal desse por dia? Que situação difícil. Meu Deus do céu. Entretanto, Satanás tem uma besta funcionando. Ela tem uma besta importante funcionando sobre a terra. O homem, o animal que tem capacidade de raciocinar. E que está fazendo essa besta? Destruindo a própria humanidade. Por quê? Porque ela é religiosa, ela é política. Já perceberam? Não tenho nada contra a igreja católica, mas nada que eles fazem enquanto com a Bíblia. Como uma pessoa bebeu, jogou, fumou, adulterou, roubou, ela morre! Está lá no céu olhando para nós. Gente, que terrível incredulidade, irmão.
Aonde que enquadra-se com as Escrituras? Não é? Transforma algo pecaminoso numa bênção celestial, sem arrependimento nenhum. Mas é a fé deles, não é assim? É, ué. Lembra, morreu um rapaz que foi assassinado, e ele tinha feito uma série de coisas erradas. Não, fica tranquila, vozinha, não chora não. Agora ele está olhando para nós, dando glória a Deus, glória a Deus. Agora ele vai passar pelo purgatório, ele vai virar ele é um santo de Deus. Paulo escrevia para os santos vivos de Tessalônica, para os santos vivos de Colossos, para os santos vivos de Éfeso. E eles estão se comunicando com os mortos. Então o homem, o ser racional, com poder e conhecimento inigualável, esta é a bênção destruidora desta hora. Olha as leis que estão criando, meus irmãos. Então, esse planeta X que se aproxima da Terra, ele já está na Terra, é o ecumenismo. E o que é ecumenismo? Perversão total das Escrituras. Nós temos lá no site, né, lá, os concílios do romanismo. Leiam ali para o irmão ver como tudo está perdido, como tudo está pervertido. Né? Roma foi transformada na Roma papal, a Roma pagã em Roma papal. Ações do anticristo, meus irmãos. E João disse, filhinhos, o anticristo já está entre nós. Olha, já está entre nós, mas ele tem que encarnar em um homem, porque o homem é a besta, a grande força destruidora, o próprio homem. Agora, gente, pensando bem, analisando, quando é que o Vaticano terá uma mulher na presidência? Nunca! Nunca! E disse que uma mulher tentou, né, entrar por lá, não conseguiu. Não sei o que fizeram com ela, até vou ler essa história aí. Não sabe disso aí? Uma mulher se candidatou a papisa, e existe uma cadeira com um buraco embaixo. Depois eu comento com os irmãos sobre isso aí, porque até é uma coisa indigna falar um negócio desse. Mas havia isso para saber se é homem ou mulher. Ó, pare com isso. Mas é a realidade, né? Então jamais ele será governado por uma mulher. Porque ela é mulher governando o mundo. A igreja romana governa o planeta. Governa o planeta. Governa o planeta. E no peito, olha, alguns dias atrás, alguns anos atrás, o irmão Jô deve lembrar, eu falei aqui, irmãos, não se luta com eleição, nós não elegemos ninguém. Pô, eu nunca passei lá. Se eu sou errado, não sei, eu nunca vou passar. Aliás, eu passo lá, mas não voto em ninguém. Meu voto é nulo. Votar em quem, pergunta? Eu não sou religioso nem político. Isso é coisa do anticristo, coisa da grande prostituta e suas filhas. Quem cuida desse negócio? Eu não. Então vejam bem, eu disse aqui, não elegemos ninguém. Depois dessa mensagem, eu vou contar algo para os irmãos que foi descoberto agora, há poucos dias, no nosso país. Não sei se foi o senhor que me mandou, foi? Irmão, coisa horrível, mas engana, mas não os escolhidos do Senhor. Amém? Amém? Alguém pode enganar alguém, mas não pode enganar todo mundo. É ou não é verdade? Enganar um, dois, mas não vai enganar todo mundo. Não. E vem aí as eleições de novo. Quem elege o governante é o sistema religioso político. Não é democracia, governo do povo pelo povo. Isso é a maior mentira que o diabo colocou nos corações dos religiosos políticos. Meus amados irmãos, agora perceba uma coisa interessante. Ele é o único rei coroado do mundo. O único rei coroado. Por quê? Ele é rei, porque ele governa a nação. Ele é líder religioso e dirige uma igreja ao mesmo tempo. Então ele é o quê? Um rei coroado, político, religioso. Mas ele está se manifestando nessas três dimensões: anticristo, falso profeta e a besta.
Porque quando ele assumiu o governo do mundo, aí é o papel da besta. Os irmãos já notaram que de 1993 até o ano 2000 surgiram grandes avanços tecnológicos no mundo inteiro. Aquela pressa, aquela coisa toda. Surgiram grandes igrejas evangélicas no mundo todo. A fé foi se espalhando aqui, espalhando ali. Por quê? No ano 2000, segundo eles, tudo encerrar-se-ia. E todo mundo querendo ser santo, todo mundo querendo ir para o céu, e todo mundo estudando evangélico, palhaço evangélico, cantor, não sei das quantas, evangélico, vai fazendo as mesmas palhaçadas e cantando as mesmas porcarias. Não, mas 2000 vem aí. Porque havia uma foto de uma mulher com a criancinha no colo, que dizia ser Jesus, e era Maria, e ele com os 2 dedinhos aqui, paz e amor. Não foi assim? E o que diz a Bíblia, Provérbios? Faz sinais com as mãos, sinais com os pés, sinais com os olhos. Não é? Mas usa parte das mãos, e parte dos pés, e parte dos olhos. Mas não é que nós estamos vivendo aí, irmãos? Não é? Sinal nos dedos. Ora, mas como chegou 2000, ano 2000, né? Nada aconteceu, e agora? O que agora os temas do João vai fazer? O que nós vamos fazer agora? Criar os 3 dedinhos. Vida louca! Não é esse o negócio aí? Está de vida louca. Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade. Mas Satanás também é uma trindade. Ele que criou a Santíssima Trindade, porque ele é uma trindade. Ué, como não pode ser trindade? Anticristo, falso profeta e a besta. Aí os 3 animais imundos aí. Mas tem que usar o homem, porque o homem é a besta mais poderosa que tem sobre a face da terra. É isso aí. Agora os 2 dedinhos que eu falei, paz e amor, não deu certo. Agora estão com a vida louca. Não, mas vem a profecia dos mais agora. Nada que eles falaram deu certo. Agora vem a profecia dos mais. 2012! E vai acontecer isso, aquilo. 2012 já passou, nós estamos em 2042. Então, mas convenhamos. Mas como o sistema é religioso político, nós estamos em 2012. E o que é 12 para nós? Idade é responsabilidade. O que está acontecendo no planeta? Os governantes estão visitando um ao outro. O que faz nosso presidente? O que fez o anterior e o antecessor? Visitando um ao outro. Não é assim? Fazendo acordos políticos religiosos. Não é assim? Eles estão fazendo isso. Para que isso aí? Para quando o anticristo assumir na forma de uma besta, todos o obedeçam. Nós estamos caminhando para isso, por exemplo. Mas 13 para nós é o quê? Sinal de justiça, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, profecia dos mais, para a minha pessoa, não quer dizer nada. Mas para o mundo religioso, algo glorioso. Bom, então, isso se é glorioso para o mundo religioso, alimenta a mensagem cada vez mais. Amém? Quer dizer, ela acaba dizendo que a mensagem é gloriosa, é santa, é bendita, é irrepreensível, é legítima. Porque é uma lei de Deus. É uma lei de Deus. Então eles deixaram aqueles sinais se firmarem em outros. Meus irmãos. E as nações, prestem bem atenção, esse 2012, muito encontro de nações. Onde está a presidente do Brasil? Lá nos Estados Unidos. O que é os Estados Unidos? A bênção que sobe da terra. Mas vem com um cordeiro, manso, político e religioso, matando o que puder na sua frente. Não é assim? O americano é isso aí. Ele é símbolo da morte. Né? E já notaram que ele tem a simbologia de uma mulher? Ele tem a simbologia de uma mulher. E ele foi criado com quantos? Quando ele surgiu? 13 capitanias. Ele está aqui no Apocalipse 13. Esse poder político e religioso que apoia a grande prostituta. A Bíblia tem nos revelado todas essas coisas. Meus irmãos em Cristo. Agora, vamos então, já que a gente entrou nesse assunto todo, vamos de novo abrir Apocalipse capítulo 6. 6 de Apocalipse. E vamos meditar sobre isso aqui.
Olha como isso aqui é importante. A gente já falou muita coisa sobre isso aqui hoje. Mas vamos olhar mais um pouquinho. E crer verdadeiramente que Deus tem aberto os selos para nós entendermos as Escrituras. E havendo o cordeiro aberto no selo, olhei, e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão: vem ver. E eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi dado uma coroa e são vitorioso, e para vencer. Ora, mas o que é branco? Paz, falsa paz. Não confunde esse cavalo branco com o cavalo branco de Apocalipse 14. Lá é o Senhor Jesus Cristo, lá é Ele. Aqui Ele, Senhor Jesus Cristo, abriu o selo e apareceu o quê? O cavalo branco. Ele veio em forma pacífica. Agora, olha o que aconteceu com ele, meus irmãos. Ele veio em forma pacífica e tal. Ele estava sentado sobre aquele cavalo. Ele tinha um arco. Então ele tinha uma arma. Ele tinha um poder na mão. Olha em seguida o que está aqui. E foi dado uma coroa. Olha, ele foi coroado e saiu vitorioso. E para vencer. Olha aí. Notaram isso aí? E para vencer. Quem é o rei coroado sobre a face da terra? É o Papa. Ele é o rei coroado. Assenta-se com Deus e fala com Deus. Vamos para a história da humanidade. Quando houve aquele problema na Argentina com as Ilhas Malvinas, que possuíam um nome inglês, não lembro agora, mas era um nome inglês, mas as Malvinas, que os argentinos diziam que era deles, e foi aquele problema todo. Quem que mediou a paz? Papa. Houve um problema da Argentina com o Chile. Quem que mediou a paz? Papa! Ele tem poder. Ele assenta num trono como fosse Deus. Ele tem poder para mudar as Escrituras. Ele criou a freira, ele criou a missa, ele criou a hóstia, criou o purgatório, criou a Assunção de Maria, criou tantas coisas. E nada do que ele fala está na Escritura. Ainda diz que ele é o quê? Infalível, ele não falha. Mas quando ele criticou os muçulmanos, ele foi lá se retratar. Não, mas ele é um homem humilde, ele viu que errou, ele pediu perdão. Não é um cavalo branco? Paz, tranquilidade. Mas cavalo é força, poder, é uma besta. Olha só, ele possui todo o ar, então ele está armado de alguma coisa, né? E ele foi o que? Coroado. É a transformação da Roma pagã em Roma papal. União do Estado com a política. União de Constantino, que deu riqueza, mais riqueza para a igreja. Mas ela nasceu lá no dia de Pentecostes. A verdadeira igreja católica apostólica, meus irmãos. Nós somos dessa igreja. Mas nós não fizemos parte com a política e muito menos com a religião. Mas ela nasceu lá em Pentecostes. Mas ela vendeu a primogenitura. E que fizeram os protestantes? A mesma coisa, meus irmãos. E que estão fazendo os pentecostais? A mesma coisa. Imagine o neopentecostalismo como é que está. Está pior que os pentecostais. Pior. Nós somos, o mundo religioso está 7 vezes pior que quando começou. Assim como Eva caiu lá no jardim do Éden. Ela era noiva, não era, meus irmãos? Quando Adão teve um contato físico com ela já estava pejada do adultério. Mas Deus diz em Joel que Deus restauraria a noiva. Aleluia! A noiva que nasceno lá no último dia da festa de Pentecostes, com aquele batismo de mais de 3.000 pessoas, também não deixou se corromper pela rentabilidade. Mas Deus disse que ia restaurar esta noiva. Aleluia! E Ele está restaurando, não está? Nós cremos, está. Louvado seja o Senhor. Agora, meus irmãos, o que diz Mateus 24, versículo 6? Vamos ficar com Mateus 24 aberto e o livro capítulo 6 de Apocalipse aberto. Esses dois livros. Aqui. Olha só. 24, versículo 6 de Mateus. Olha o que diz. Isso aqui é muito profundo. 24, 6. Olha aqui. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas antes não é o fim. Ora, meus irmãos, esse cavaleiro do cavalo branco, ele veio com em paz. E o que surgiu, meus irmãos?
inquisições, cruzadas, mortes e mais mortes. Há um livro que fala sobre a martirologia. Diz o livro que numa época mataram 60 milhões daqueles que criam em Jesus Cristo. Terrível. Vamos aqui mais em frente. Vamos ler o versículo 3 e o 4 de Apocalipse 6. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. O primeiro animal que falou foi o leão. Agora quem está falando é o bezerro. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi dada uma grande espada. As guerras religiosas. Até hoje na Irlanda existe a guerra religiosa. E aqui no Brasil, não pensa os irmãos, aqui também há guerra religiosa. As filhas, as grandes prostitutas, estão numa briga tremenda entre elas. Porque uma quer ficar mais rica que a outra. Não, você tomou a minha parte. Não, o campo é meu. Não, você invadiu o meu campo. E isso, aquilo, outro. Não, você está usando o demônio. Você também está. Oh, meus irmãos. E Satanás faz uma festa com essas coisas. Por que Satanás faz a festa? Porque o anticristo não respeitará os seus deuses. Estão entendendo o que eu estou falando? Falso profeta é um Deus também. Olha aqui, meus irmãos. Cavalo vermelho tirou a paz da terra. Oh, morte para todo lado, meus irmãos. Sangue derramado, todos os quadrantes do planeta. Coisas do anticristo. Agora, olha aqui, Apocalipse, capítulo... Mateus 24, 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos, em vários lugares. Não é o que nós acabamos de falar agora há pouco? Fomes, pestes, terremotos, tantas coisas. Ora, esse cavalo vermelho, ele simplesmente tirou a paz da terra. Como que está o povo hoje, matando um ao outro diariamente, meus irmãos? Diariamente. E pergunta para um deles, a fé deles qual que é? Religiosa, política. É o sistema, é Satanás destruindo aos seus próprios súditos. É reino dividido. Vamos agora para Apocalipse 6, 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, eis um cavalo preto, e que sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. Eu ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifica o azeite e o vinho. Meus irmãos em Cristo, como é que os governantes são eleitos hoje? Dando o que para as pessoas? Sacolão, não é assim? Ele conquista o voto pela fome. Ele provoca a fome, mas vem aqui para matar a fome. Mas você dá só um pouquinho. Mas você tem que votar para mim. Se você não votar, eu não te dou. Ué, para está dizendo ali. E veja que ele mudou de cor o cavalo. O cavalo era branco, agora já está vermelho. E o que é a cor vermelha? A cor vermelha significa movimento, significa força, significa luta, poder. Ora, aquele cavalo tão mansinho ficou mais bravo um pouco e começou a dominar o povo. Aí você tem exatamente quem? O anticristo encarnado. Chegou simples, mas veio manso. Mas daqui a pouco ele começou, medida de trigo por dinheiro. Como é que está o nosso povo brasileiro? O brasileiro, no modo geral, ele tem que comer, não pode comer o máximo. Ele não tem poder aquisitivo para quase nada, meus irmãos. E quem construiu essa nação? Não foram essas pessoas? Como Satanás é um ser abominável. Ele, meus irmãos, ele acaba com o próprio súdito dele. Várias pessoas, a fé deles não encosta com as escrituras. Nada. Mas são fiéis ao sistema religioso político. E o sistema, cravo ao cravo. E o sistema, pisando, matando, destruindo. E a mídia fazendo festa. Não é assim? Festa. Entre um comercial e outro, ela joga nudez, pode prestar atenção, joga nudez, uma mulher nua, aí vem vendendo a bebida alcoólica,
daqui a pouco ele mostra uma lua, aí ele mostra uma morte, aí ele já coloca um jogador de futebol para o povo esquecer a notícia que já veio aqui agora. Enfim, é uma confusão na cabeça das pessoas. Mas não é assim que é a mídia? Ela joga mensagem o tempo todo, para cima do povo. Agora, meus irmãos em Cristo, 3 medidas de cevada por dinheiro. Só não danifique o azeite e o vinho. Então Deus não permitiu que em momento algum Satanás tire a nossa unção, Satanás impeça a revelação dessa escritura para nós. Aí está o azeite e o vinho. Mas o papel do anticristo é isso aí, destruir a tudo e a todos. Olha aqui o quarto selo. Vamos Mateus 24:8. Mateus 24:8. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Quer dizer, é um começo. Né? Começo. E diz 9. Então vos hão de entregar para serem atormentados, matar-vos-ão e serem rodeados por todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e traiçoeirão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Esse é o quarto selo, é o caos total. Quando nós já não chegamos nessa era, olha aqui Apocalipse 6:7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei, eis um cavalo amarelo. Mudou de cor de novo. O que estava sentado sobre ele tinha o nome morte. E o inferno seguia e foi dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fogo, com pés e com as fezes da terra, que eu disse agora há pouco. Irmãos, que tempo nós estamos vivendo? Que tempo? O tempo do fim, o tempo da apostasia, o tempo dos falsos profetas, o tempo dos povos que seguiriam aos sinais, quando a Bíblia diz que os sinais nos impulsionam.